Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre um tópico bastante interessante no contexto atual, que é o chamado efeito estufa, né? Então a gente vai trabalhar ele primeiro para poder, nos próximos vídeos vamos falar então de qualidade do ar. Mas para começar a gente vai falar do que é o efeito estufa, né? E como a gente calcula ele, né? Vamos falar também das implicações desse efeito ou da exacerbação dele sobre a população humana, né? E sobre o planeta Terra como um todo. Então, para começar esse vídeo, a gente tem aqui um desenho que eu preparei que mostra a Terra recebendo energia do Sol, tá? O título desse trabalho, desse estudo aqui que eu estou mostrando para vocês, é calcular numericamente o efeito estufa, né? Quanto vale o efeito estufa? Bom, vamos fazer o seguinte, então, vamos começar a modelagem simplesmente aplicando um balanço de energia na Terra, tá? Balanço de energia, como vocês já sabem, é aquela equaçãozinha que diz que a variação de energia no tempo é igual à energia que entra, os fluxos na verdade, né? Menos o que sai, tá? Então essa equaçãozinha aqui a gente usa para começar nossa modelagem. Então vamos começar pensando no seguinte: a energia que entra é a energia que vem do Sol, obviamente, né? Essa energia que entra, ela é o produto dessa constante solar, né? Que é uma constante, é a energia que está chegando do Sol e é interceptada por uma dada secção transversal, certo? É como se essa dada secção transversal da Terra recebesse essa energia constante do Sol, que é a chamada constante solar, por unidade de área, cuja área é π raio da Terra, raio E, vou colocar, né, que é em inglês Earth, ao quadrado, tá? Então essa constante solar aqui, que tem valores aproximadamente igual a 1400 watt por metro quadrado, né? O mais correto seria a gente calcular com 1396 watt por metro quadrado, tá? Vamos ver qual a gente usa depois para acertar os cálculos. Então essa constante solar é a energia que a Terra receberia, que a Terra recebe, né, por unidade de secção transversal, que nesse caso aqui é um círculo, tá? Bom, essa então é a energia que entra, tá? Como essa constante é a unidade de energia por área, a gente tem que multiplicar pela área da secção transversal da Terra, no caso, tá? Então a gente já sabe, por exemplo, que E que entra, na verdade não é fluxo mais, né? É só energia, é igual o produto da constante solar pela área de secção transversal da Terra, tá? Bom, e a energia que sai? Bom, a energia que sai da Terra é aquela refletida de volta para o espaço sob a forma de radiação. Nesse caso, então, a energia que sai é dada pela o fluxo, né, agora é dada pela lei de Stefan Boltzmann, né, da irradiação, ou seja, sigma T da Terra a quarta, tá? Como essa energia é irradiada em todas as direções, a gente tem que multiplicar isso aqui para transformar o fluxo em energia propriamente dita pela área da esfera, né? Se a gente considerar a Terra como uma esfera perfeita, então a gente pega aqui, ó, que a energia que sai é igual a 4π raio da Terra ao quadrado vezes sigma T da Terra a quarta. Aqui não é mais, deixa eu só diminuir isso aqui. Aqui não é mais fluxo, é energia, que já está multiplicado pela área, certo? Então essa é a energia que sai. Só que vamos olhar aqui mais de perto esse termo da energia que entra. Obviamente nem toda energia que vem do Sol é interceptada pela Terra, né? Estima-se que 30% apenas dela, que 70% dela chega e 30% é absorvida, certo? A gente não vai considerar o termo de absorção, então a gente tem que o que chega de fato na Terra, uma correção agora, a energia que entra é apenas 70% dessa constante solar vezes a área da Terra, tá? Isso é o que entra.
Bom, e nós já temos todos os termos agora para calcular o balanço de energia da Terra sem levar em consideração o efeito estufa, tudo bem? Bom, então vamos considerar um período de tempo longo. Digamos que o nosso balanço de energia está em torno de, digamos que é um período de 10 anos. Se é um período de 10 anos, a gente pode chamar como hipótese o regime permanente, né? Ou seja, a variação de energia nesses 10 anos é praticamente constante, de modo que isso aqui é zero. Tá? Se isso for verdade, então o que a gente tem é que essa energia que entra é igual a energia que sai, tudo bem? Bom, a gente pode resolver essa equação para a temperatura da Terra, para obter o seguinte, certo? Então, nessas condições ideais, a temperatura da Terra é dada por essa expressão aqui, onde esse sigma é a constante de Stefan Boltzmann, e esse S é a constante solar, esse aqui é o fator de proporcionalidade do que chega na Terra de energia, tá? Bom, se a gente fizer esses cálculos, você vai encontrar um valor de, como essa daqui está em unidades de SI, né? Ou seja, Kelvin, que você vai ter aproximadamente 255 Kelvin, que é aproximadamente igual a menos 18 graus Celsius. Obviamente você pode se perguntar que essa não é de fato a temperatura na qual a gente vive, né? Na verdade seria impossível obter ter vida aqui no planeta numa temperatura tão baixa dessa, tá? Bom, então o que é que acontece para que essa temperatura da Terra não seja essa aqui, conforme a gente fez no balanço de energia? Porque a gente tem um clima muito mais ameno aqui na Terra. É justamente por causa de um processo que ocorre na atmosfera da Terra, basicamente na troposfera, em partes da estratosfera, né, que é o chamado efeito estufa, que é um efeito, certo? Um efeito de retenção de calor por meio de absorção de energia por grupos de gases que têm essa propriedade, né, de armazenar energia ou colher energia que estariam voltando. Então digamos que você tem aqui uma camada de gás que na verdade impede que essa radiação volte para o espaço, né? Ele absorve essa radiação e com isso ele aquece o planeta, tá? Então essa camada de gases ela é super importante para a manutenção da vida na Terra, tá? Só que ela depende muito de um equilíbrio perfeito entre o balanço de energia da Terra e o Sol, tá? Então é isso que a gente vai estudar aqui. Vamos ver como a gente calcula então o efeito estufa. Lembre-se do seguinte, o efeito estufa está associado à energia que sai, tá? Então, para a gente considerar o efeito estufa, a gente deve considerar um termo bem aqui, ó. A energia que sai deve ser igual a fórmula de Stefan Boltzmann, obviamente, menos, ou seja, uma correção. Vamos colocar aqui, ó, a energia do efeito estufa, tá? Aqui já está a energia, não é um fluxo, tá? Bom, se a gente fizer os cálculos agora, considerando o efeito estufa, a gente vai ter o seguinte. Tá? Então é só você igualar isso aqui, a energia que sai, a energia que entra, então você resolve para a energia do efeito estufa. Claro que agora não dá para você calcular a temperatura da Terra, né? Porque a temperatura da Terra é quem determina a taxa ou a energia do efeito estufa, né? Que o efeito estufa está armazenando. Bom, então a gente pode entrar aqui no Wikipedia, né? Entrar aqui, vamos ver aqui temperatura da Terra. Agora eu vou colocar aqui temperatura Terra. Se você ver aqui no Wikipedia, ó, isso aqui está dando a temperatura média de 14 graus Celsius. Essa é a temperatura média da Terra. Então a gente pode aqui, ó, converter esses 14 graus Celsius para Kelvin, né, porque a gente tem que estar com Kelvin. Vamos calcular aqui, vai dar 287, tá? Então vamos ver aqui qual é a energia que é armazenada na Terra, né, por intermédio do efeito estufa. Bom, 287, deixa eu ver aqui, a caneta parou de funcionar. Pronto, 287. Então vamos colocar esses valores aqui. Pi, o raio da Terra é 6,371,111 metro quadrado. Vou colocar os valores aqui. Tá, então calculando os valores aqui, ó, o raio da Terra
em metros, constante de Stefan Boltzmann, fator de 4, temperatura 287 e 70% da energia. A gente está usando 1400 termo arredondado aqui para constante solar, tá? Bom, se você fizer os cálculos aí, eu coloquei os cálculos aqui na minha planilha. Então dá um ok aqui. Aqui já vai me dar em terawatts, tá? Ó, se a gente fizer o cálculo aqui, ó, vai me dar 71.607 terawatts, tá? Eu já estou convertendo para terawatts, porque os valores calculados aqui, ó, vão me dar em watts. Então, se a gente converter para terawatts, 71.600, digamos assim, terawatts, tá? Isso aqui é muita energia, tá? Essa energia do efeito estufa, se a gente for comparar aqui, vamos abrir um livro aqui que eu tenho que mostra aqui o balanço de energia da Terra. Tudo que chega na Terra do Sol são 133 mil terawatts. Essa conversão direta para o calor é justamente o que é armazenado aqui na Terra, né? Olha, muito próximo do que a gente calculou, né? 71 mil e 78 mil terawatts. Então, isso aqui mostra pra gente que, de fato, o efeito estufa ele é muito sensível à variação de temperatura da Terra, como essa equação mostra aqui, né? Na verdade, o efeito estufa é uma função quadrada, a quarta potência, né, da temperatura. Então é por isso que existe muita preocupação com a questão da elevação da temperatura da Terra, né? Lembre-se que temperatura e calor e energia, nesse caso aqui, ó, são conceitos distintos, né? Quando se fala, por exemplo, na TV que a temperatura da Terra vai aumentar em 1 grau Celsius nos próximos, ou 1,5 grau Celsius nos próximos 5 a 10 anos, aí você pode pensar, mas isso não tem muita influência e tal, é só 1 grau Celsius. Mas perceba que é na quarta potência, né? Então isso aqui vai aumentar muito, certo? A energia na forma de calor que vai ser armazenada na Terra vai ser uma quantidade muito grande de energia, tá? Isso aqui, lembra-se que a sensação térmica que você vai sentir, que o planeta vai sentir, vai ser muito diferente, né? É claro que é por isso que eu falo que tem que haver um equilíbrio perfeito entre o que entra e o que sai, né? E o efeito estufa, né? Para que também haja uma temperatura adequada para o desenvolvimento da Terra. Mas se a gente começar a influenciar muito esse balanço, como pela injeção de mais gases que retém esse calor aqui, né? Se a gente inchar mais essa camada de gases do efeito estufa, o que é que acontece? Mais calor é retido, né? Mais calor é retido e, consequentemente, você vai ter uma temperatura muito mais elevada na superfície terrestre e você vai ter muito mais calor, né? Lembre-se que calor não tem nada a ver com temperatura num primeiro momento, né? Você vai ter muito mais calor aqui, ó, ondas de energia de onda longa, né? Então a sensação que você vai ter, apesar da temperatura da superfície terrestre ter elevado em 1,5 grau Celsius, mas a quantidade de energia que vai estar disponível, que vai interagir com o seu corpo, vai ser extremamente alta, né? E é daí que vem esse problema com a questão do efeito estufa, né? Muito embora existam cientistas que não estão de acordo e tal com essa questão do aquecimento global causado pelo homem, né? Tem esses movimentos aí, tudo mais, mas é uma questão séria que deve ser debatida, né? Porque cientificamente é coerente a gente fazer essa abordagem, né? Então seria melhor a gente esperar para ver ou fazer alguma coisa para tentar controlar. Claro que é difícil controlar essas coisas, mas pelo menos amenizar os efeitos desse processo, né? Então é uma questão interessante que deve ser debatida, sim. Mas aqui só foi para mostrar mesmo como a gente pode usar esses princípios básicos da física, da matemática, da química também, para abordar essas questões complicadas, né? E tomar como base para tirar nossas próprias conclusões no futuro, ou até mesmo para a gente aliar nosso estilo de vida. Bom, era isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e achado interessante isso aqui. Até a próxima.